Boa noite, pessoal. Então, eu compartilhei aí Acho que compartilhei, né? Então, aqui tá... Hoje bom, falta corrigir alguma coisinha do nada, mas essa é a nota mais atualizada que vocês têm, tá? Então, só falta corrigir de fato o projeto em grupo e dar uma olhada nas páginas, né? De vocês aí, as páginas que tiverem ainda, né? Fiquem dando uma olhadinha aí, né? Aqui eu inseri também esse quadro, né? Quadro. Isso daqui é meio relativo, em geral a gente não divulga, porque não é certo fazer isso aqui. Mas uma hora a gente tem que dar um jeito de eh, achar um conceito, né? Então o pessoal faz uma tabelinha de conversão. Eu também faço uma tabelinha de conversão, porque eu uso Excel, né? Tá? Então, já tinha divulgado para você. Então a gente faz assim. Eu faço, estou fazendo assim nesse curso, né? Então, o A está em 9, né? O B para quem tira acima de 7,5. O A acima de 9, né? Inclusive. O B acima de 7,5, inclusive. O C acima de 6, inclusive. D acima de 4,5, inclusive. E o F abaixo de 4,5, né? Certo? Então, bom, então o que é? Lembrando que tem 2 pontos do projeto em grupo, né? Certo? Que ainda a gente ainda não corrigiu, né? Vocês estão enviando hoje, né? Certo? Então, vou corrigir as coisas hoje, tá? Então, tudo isso aí pode aumentar mais 2 pontos, né? Certo? Essa é a atualização, assim, do que as atividades que a gente tem, né? E eu vou dar, hoje eu vou dar queria ver com vocês, né? Quer dizer, vou comentar como é que eu vou abrir uma aba para vocês colocarem as autoavaliações, certo? Então, em cima das autoavaliações, hoje eu queria comentar um pouquinho do que eu acho interessante que vocês coloquem lá, né? Certo? Quer dizer, não é que coloquem, mas discutam um pouquinho, né? E, no final, acho que alguns elementos interessantes que se tenha na autoavaliação, certo? Então, lembrando que aí no final, né? Pode ser só discursivo, né? Mas talvez, né? Talvez. Se a pessoa não tem nada que falar, não fala nada, mas professor, tal, meu conceito, acho que tá assim, né? Então pode comentar do conceito, né? Então, eu acho que mais do que falar, né? A gente tem que ser ao contrário, né? Tá? Então, o conceito é uma coisa, né? Acho que primeiro é importante a gente falar falar, né? Então, se você vai num conceito direto e depois tenta justificar, parece que a nota é tudo, né? A nota acho que, o que é bom da nota, né? Eu acho que é uma coisa, chega uma hora, né? Essa é a grande sacada da avaliação somativa, né? É um marco para que as pessoas não se classifiquem, se contextualizem, coloquem num contexto. Então, o somativo é bom, é se colocar num contexto, né? Então, a gente vai fazendo, né? Vai fazendo as atividades, vai interagindo, né? Então, o somativo é bom, uma certa hora, para você, acho que colocar né, um marco, assim, né? Uma marca, né? Ou um índice, tá? Então, o somativo sempre tem essa grande validade, né? Para a gente conseguir colocar num contexto. O problema é que se colocar num contexto, às vezes pode se tornar muito relevante, né? Em certas situações meritocráticas, me parece, né? Então, o próprio grade, né? A, B, C, D, F, ele dá uma ideia de meritocracia, certo? Que não é errado, é bom, né? Eu acho que é interessante a gente ter, de alguma forma, alguma
uma serialização do mérito, né? De alguma forma, né? Tá? Mas eu entendo, né, pessoal? Eu acho que vocês vão concordar comigo que os professores, apesar de ter que trabalhar nisso bastante, né? Então, a gente trabalha, né? Vocês devem imaginar, né? Por exemplo, corrigindo as páginas pessoais, né? Fiquei umas 4, 5 horas ontem. Talvez, 4 a 5 horas corrigindo esse negócio aí. Então, é bastante, né? Então, depois tem que pensar de um jeito para juntar tudo, né? Certo? Então, é uma coisa assim, dá trabalho, né? Tá? Então, o que é legal de quando você recebe um feedback somativo, né? Vamos pegar essa planilha aí, essa aula, né? Eu tenho essa aula aí, né? Sempre é importante discutir as coisas, né? Fazeres que vêm de saber. Então, a avaliação sumativa, né, pessoal? Ela tem uma grande... ela dá uma validação, certo? Não. Então, ela não é uma coisa assim no sentido de que esse é o nível, né? É que o que vocês vão fazer é o mais importante. Puxa, eu de fato, eu acho que eu sou... Né? Então, a federal, né? Quem me diz o que significa o A, né? O que significa o A, pessoal? Quem me diz o que significa o A? Procura-se a obtenção de um índice geral, né? O que é um A? Quem me diz o que é um A? É um índice geral, não sei. Ou vocês querem um D? Ou alguém quer falar do D? Posso falar, Pro? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É a Larissa Gabriela. Tudo bem, Larissa? Pode falar, Tudo. por favor. Eu lembro que o senhor falou, acho que foi nas primeiras aulas, que o A era aquele aluno... tira o A, aquele aluno que consegue explicar, que domina a matéria, e além disso ele explica com uma facilidade. Então ele entendeu todos os conceitos e ele também aplica e explica. Não sei se é isso. Não, você acha isso bom? Ou você acha esse jeito de falar tá faltando alguma coisa para você? Você acha que tá bom ou tá faltando alguma coisa para você, Larissa? Na sua compreensão, tá? Isso é o que é federal, é mais ou menos na cartilha da federal. Vocês receberam a cartilha da federal esse ano ou não? A agenda da federal? Receberam? Eu não. Não recebeu? Ah, porque na acolhida, vocês não tiveram acolhida física? Vocês não tiveram umas semanas lá que vocês iam na federal e, e, e aparecia lá ganhava uma agendinha, que é uma cartilha da federal? Não receberam isso esse ano? Não tiveram? Não, Pro. Eu, pelo menos, não. Tá bom. Então, eles sempre dão, né, uma agendinha, e na agendinha tem lá essas coisas. É mais ou menos o que eu falei, é o que está na agendinha, né, certo? O Giancarlo disse assim, mas você concorda com isso ou você teria mais alguma coisa a acrescentar ou uma coisa diferente a dizer, Larissa, do que essa definição de A, assim? Eu concordo. Tá bom. Eu acho que é isso. Tá bom, perfeito. E o B? Quem fala que é o B? Jean colocou alguma coisa aqui. Então, Jean, o A não é bem isso não, mas talvez você queira falar do B agora. E o B? Então, percebam, né, pessoal? Como tem um problema aqui, ó, todas as medições são feitas no mesmo nível, né? Então, você tem que, de alguma forma, né, fazer um sarrafo, né? Certo? Não. 1,50 m, abaixo de... parques de diversão, né?
Então, brinquedos com criança acima de 1 metro, né? Esse brinquedo aqui é acima de 1,20 m, tá? Peso máximo 85 quilos, né? Então, de alguma forma, você põe um nivelamento, né? Que não é ruim, tá? Mas é um nivelamento só, né? Né? Então, não tem orientação na aplicação, certo? Ela não permite diferenciação, de fato, não permite, porque quando você fala né? Nossa, mas eu... a Júlia falou aqui. Não, já também acho que não. A Júlia falou. Eu domino da matéria, mas não ao ponto de conseguir explicar. Então, Júlia, você consegue explicar melhor o que você explicar para outros, é isso? O que você falou de explicar a matéria para os outros? É isso que você está falando? Que eu acho que foi uma das primeiras aulas, igual a Larissa falou, que foi quando você comentou o que seria um A, né? Você comentou também o que seria um B, que você normalmente dá B para aqueles alunos que você vê que dominam a matéria, mas que não dominam ao ponto de conseguir, por exemplo, dar uma aula sobre aquela matéria ainda. Não dominam ao ponto de conseguir explicar e fazer com que outras pessoas entendam. Certo. Isso daí eu quero dizer para vocês que essa é uma definição bem adaptada a vocês que são da licenciatura, tá? Entendeu? Então, porque, logicamente, na licenciatura, explicar é muito importante, né? Certo? Então, não é? Você ser M causa de outros será muito importante, tá? Então, eu fiz essa analogia com a ideia da explicação, porque eu ia falar de Vygotsky depois, né? Tá? E não necessariamente tem que ser um mestre, né? Tá bom? Mas na licenciatura, eu acho que está muito ligado. Tá bom? Então, talvez na cartilha da Federal fale-se de outro jeito, desenvoltura, não sei o que, tal, mas não chega a esse nível, não chega a esse detalhe de uma pessoa que inclusive consegue explicar o conteúdo e transmitir para o outro, né? Mas isso na licenciatura eu acho essencial, tá? Porque vocês querem ser professores, né? Tá bom? Então, agora sim, né? Agora sim, viu, Jean? E o C? E o C? O que é o C? Antigamente, né? Ou, talvez vocês tenham pego isso, né? Nossa, a pessoa tá no 5, né? Tá no limite, tá no 5, né? Então, essa pessoa, ela passou raspando, né? O passa raspando é o C, tá, pessoal? E aí tem o conceito do D. Então, a gente vai ver o que é o C e o que é o D, tá? Vamos lá. Então, o C é o passou raspando, né? Ou a média, né? A média, tá? Então, o C tá ligado ao conceito de média, tá bom? Você tá ligado a esse ponto aqui, ó, pessoal. Fornece o nível de assimilação de um dado ponto, tá? Então, o C é a linha de corte, a gente fala, né? Tá? Digamos assim, é o mínimo, tem que saber o mínimo para poder passar, né? É o C, tá? Agora, isso é o somativo. Mas então, C seria o quê? O que é nesse sentido do mínimo, né? Do razoável, né? Não sei. O que é uma coisa razoável, pessoal? O que é razoável, hein? O que é razoável? Para vocês, o que é razoável, hein? Será que a Federal é razoável? Oi. Desculpa. Pode falar. Não, o que eu acho que razoável é uma pessoa que tá intermediária, sabe? Tipo, ela não é extraordinária e nem péssima. Tá ali, sabe? Não domina tudo, mas sabe aplicar alguns conceitos, algumas ideias. Tá bom. Eu acho que ela é uma pessoa razoável, né? Então, por exemplo, você vai escolher um time de alguma coisa, né? Voleibol, futebol, handebol, corrida, né? Ela não vai fazer feio, ela não vai ganhar corrida, mas também não vai ser a última colocada, certo? Não? Então ela fica lá no meio, lá, então ela tá tá fazendo o papel dela, um papel honroso, né? Certo? Esse é
Mínimo satisfatório. Então, mas o que é o mínimo satisfatório, Jean? Isso que eu estou perguntando, né? Então, a gente está querendo chegar como ela fornece um nível de validação, né? Assimilação, isso é somativo, né? Tá bom? Então, eu acho importante a gente rever as coisas para a gente, que a gente vai falar da autoavaliação daqui a pouco, né? Certo? Então, e agora, pessoal, uma grande novidade da Federal é o D. A UFMC tem o D. O que seria o D? Isso daqui é bem... Nossa, isso é uma polêmica na Federal, né? Mas polêmica para os outros, que são somativos, né? Quem é formativo entende bem melhor, digere bem melhor o D, tá? Então, o D é uma mudança de paradigma do somativo para o formativo, tá? Eu gostaria que vocês pensassem no nosso mundo somativo, certificador, de índices, meritocrático, existe uma válvula de escape na Federal do somativo para o formativo, que é o D. Agora, o que é o D, então? O que é o D? O Jean falou que o mínimo satisfatório é o C, né? O João Paulo está falando da recuperação. Nossa, João, o que é recuperação para você? O que é recuperação? Nossa, fala para ele. Abre o microfone, João. O que é recuperação para você? Eu tinha pensado em algo meio do tipo, o aluno não conseguir tirar a nota para passar, né? E ele ter que fazer algum trabalho ou alguma atividade extra para conseguir a nota, não sei. Esse daí é o I. A Federal tem o I, tá? A Federal tem o I que é incompleto. A Federal o I, ele não tem grade, né? E ele tem o D. O D ele passou. Tá? O D, a Federal, é considerado aprovado. É considerado não reprovado. Na verdade é isso, não reprovado. Porque o F é reprovado, tá? O F faltou, houve falha. O F é falha, ele não foi aprovado. Tá? O D, ele não foi reprovado. Então, se o C seria uma média, né? O D é um conceito bem diferente da Federal. Alguém saberia explicar o que é o D? De onde vem o D? Eu falo que é uma chave, é um pé, não é bem, mas é um pezinho no somativo, no formativo, tá? Então, veja bem, ele não conseguiu atingir o nível assim de aprovação legal, assim, de sentido do mínimo requisito de não fazer feio, né? Tá? Ele está abaixo, então está abaixo. Então por que o D existe? Se ele está abaixo. E ele não está reprovado. Alguém saberia dizer isso? Justificar? Né? Eu vou dar um exemplo, né? Imagine que tivesse alguém no curso de vocês aqui que individualmente trabalha muito bem, mas em grupo é péssimo. Não entrega, não consegue fazer, não colabora, não faz direito, um monte de coisa. Então, ele tem uma grave deficiência, né? Em relação ao que a gente propôs, porque individualmente ele vai muito bem, mas no coletivo, na colaboração, ele não consegue, né? Então, e se ele não, por exemplo, alguma coisa ele não pôde entregar do individual, ficou doente, né? Se enganou, fez errado por alguma razão. Então, ele faz as coisas bem, mas uma coisinha lá ele falhou no individual. E no coletivo ele é colaborativo, ele é muito ruim, ou ele é quase inexistente. Então, ele não conseguiu nem se garantir totalmente no individual, faltou alguma coisa, né? Faltou alguns dias, ficou doente, sei lá. Então, né? Perdeu a aula, perdeu prazo, um monte de problema. Ele teve problemas familiares, né? Não pôde fazer as coisas. Então, né? Então ele ganha um D, pode ganhar um D. Então, ele ainda não está chegando lá.
Parece, mas ficou com um D, né? Então, o que quer dizer isso? O que é o conceito de quer mostrar na prática? Na real, né? Não na abstração, mas no mindset, na mentalidade federal, o que o D quer dizer? Ninguém? Ninguém tem nenhuma opiniãozinha? Ele é abaixo do 100, tá? Abaixo do 100. Então, se vocês procurarem em todas as coisas aqui no verde, não vai achar, tá? Agora, aqui, né? Então, eu diria, olhando a formativa, eu acho que está até mais. Esse desenho é um desenho adaptado de um artigo, 2 ou 3, sei lá, né? Eu tenho usado várias vezes isso aqui. A formativa tem mais braços ainda. Eu diria que a formativa, quanto melhor você vai trabalhando na formação das pessoas, mais braços, mais ramos e mais derivações e galhos você vai tendo, tá? Então, na formativa, no D seria, em vez de o cara ter, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bifurcações completas, ele tem algumas... Alguém veio aqui, né? A prefeitura veio e cortou, tá? Pum, veio aqui e cortou, né? Derrubou alguns galhos da árvore, tá? Mas ele tem uns 3 ou 4. Ele não tem os 6, né? Mas tem uns 2, 3, 4. Então, de repente, ele ficou com uma parte da formação dele também ainda faltando. Mas tem. Algumas coisas ele tem, né? Então, o D, na população formativa, né? Na visualização de uma avaliação formativa, é que a pessoa, o aluno, né? Tem várias coisas, mas algumas coisas ainda não chegou lá, né? Mas nada que impeça de que ele não possa ir dando continuidade naquela linha, né? Porque o importante notar é a linha. Então, a linha temporal, né, pessoal? Eu passei na aula passada uma visão, um relatório, né, um reporte, que a Unesco e a União Europeia, e a OCDE, na verdade, tem feito para o mundo, né? Na educação, com relação aos TICs. Então, é uma linha, né? Então, a pessoa não pode falar assim, quer dizer, que não pode. A pessoa, se ela quer seguir essa linha, ela tem que fazer uma meta, né? Se ela fica, né, mudando. Agora eu quero, esses 2, 3 anos eu quero investir em TICs. Não, daqui a 2, 3 anos, mais à frente, agora eu quero ser mais arte pura, né? Arte dramática, né, por exemplo. Não, daqui a mais 2 anos, não, agora eu quero fazer mais uma coisa mais biológica, então, saúde, né? Então, tá bom, mas daqui mais 2, 3 anos, não, agora eu quero ir mais para a coisa da inovação, da criatividade, né? Então, então, vai passar 10, 12 anos e ela nunca seguiu um trilho. Então, o tempo, apesar de ela ter, a princípio, parece que progredido em coisas, né? Na formação dela, ela não foi numa avaliação formativa mesmo, ela não foi preenchendo galhos, ramos, a árvore dela não foi crescendo, né? Então, cresceu uma hora a árvore, depois cresceu arbusto, depois cresceu flores silvestres, depois frutífera. Então, uma única árvore não cresceu, porque ela não investiu tempo suficiente, né? No mundo formativo, né, do pessoal de desempenho, fala-se que são necessários de 7 a 11 anos para se chegar num nível top. 7 a 11 anos, tá? É uma missão que eu dou para vocês, né? Então, vocês entrando agora, né, a serem professores, né, relativamente bons, né, tá? Vai demorar de 7 a 11 anos, né? Tá bom? Então não se assustem, né? Então se a gente se forma, mesmo na universidade mais, né? Top que for e tal, né? A pessoa que se forma não é um bom professor ainda. Ela vai, né? Um Czinho, né? Tá? Então ela vai B menos, né? Ela vai tentando, depois de mais uns 3, 4 anos, ela deve chegar num B+, né? Talvez um Azinho, né? Um A menos, né? Mas um A mais vai uns bons 10 a 11 anos, né? Tá?
não se assustem, é assim que é a vida. Mas isso daí é a vida de qualquer profissão, né? O desempenho considerado top, né? O somativo, né? Mas, ou no formativo, uma mesma árvore, né? Árvore professor, que tenha lá todos os galhos enchidos, né? E fruta, né? Tá? Flores, tá? Os passarinhos, tá? Uma árvore que combina tudo aí, tá bom? Então, vamos voltar aqui ao nosso quadro, né? Então, vocês, voltando ao somativo, né? Tendo alguma injustiça, vocês me falam. Esse aqui é o reporte que eu tenho dado do Tidia. O Tidia traz para mim e eu só combino as coisas, tá? Ok? Aqui, nota final. Lembrar que tem 2 pontos na jogada ainda, né? Certo? Então, o que eu queria comentar com vocês é que isso daqui, né? Eu acho que é importantíssimo que vocês levem em consideração na autoavaliação de vocês, tá? Então, basicamente, né? Como a gente teve essas atividades de avaliação, e esse quadro aqui, apesar de ser somativo, eu sempre pensei nele como uma coisa formativa, tá? Então, a gente tentou, né? A gente tentou trabalhar em todas as atividades aí, certo? Ou quase todas, assim, com melhor, mais ou menos investimento de tempo, né? E a única coisa que está faltando aqui é o PG, certo? Então, vocês têm que... Eu acho que a primeira coisa que tem que ter é esse balance, né? Então, uma coisa inicial importante é o balance do 1/5, né? Ah, professor, eu acho que eu discordo. Então, eu queria... Antes de a gente... Porque agora eu tô dando... Eu queria... a parte ética, né? Eu sempre... apesar de eu não dar aula aqui de ética, né? Eu já dei muitos anos aula de ética, né? Então, 12 anos de ética, né? Então, a principal coisa de ética que eu considero é que você tem que fazer o que você fala. Se você não faz o que você fala, não é ético, né? Tá? É bem monstruoso, aliás, né? Mas tem uma ética, tem uma praxis a ética, né? Tá? Que o que você fala, o que você faz não importa, né? Então, mas no meu conceito, né? De como eu ensino, inclusive, né? Ensinei, agora não estou ensinando mais essa matéria. É preciso falar, fazer o que você fala, tá? Eu tinha mostrado aqui, vocês talvez não tinham entendido muito bem o que a gente estava fazendo, né? Não ficou muito abstrato, mas agora, né? A única coisa que está faltando é a projeto em grupo, tá? Então, se alguém não entendeu como é que foi a avaliação nesse curso, né? Ela foi assim, né? Então, ela teve, e como resumo isso daqui, né? Resumo somativo isso aqui. E tem escondido aqui, né, pessoal? 3 vezes, 5 vezes. O que está aparecendo aqui tem oculto 5 vezes mais, né? Mas já é um critério de trabalho do professor, né? Como ele vai pingando as coisas. Mas, fora as coisas que estão no Tidia, né? Então, esse aqui é o próprio Tidia que me dá e eu fui... Mas tem coisas ocultas aqui, né? Colunas ocultas que são 5 vezes mais, né? Tá bom? Então, mas no grosso é isso aqui. E a única coisa que está faltando é o projeto em grupo, né? Então, a concretização dessa planilha aqui, né? Esse slide, né? É aquela planilha lá, menos a projeto em grupo, né? Então, alguém não entendeu de como foi a avaliação, que no fundo foi uma avaliação desse curso? Tem alguém com dúvida? Pode perguntar, né, pessoal? Porque vocês vão fazer uma autoavaliação e, no fundo, depois vão chegar num grade. Mas primeiro precisa entender o que quer avaliar, certo? Para se autoavaliar, entenderam? Primeiro precisa entender o que foi para cada caixinha, né? Cada conceito, tá? Conceito é ruim, né? Cada elemento conceitual, né? Para poder ponderar em cima, né? Alguém não entendeu? Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma das caixinhas aí? Então, das bolinhas, dos retângulos, né? Tá?
as músicas foram em grupo, né? Atividade em grupo, tá? A atividade em grupo inclui as músicas, o The Voice, né? As atividades em grupo, tá? Mas a Camila cantou depois, eu botei ela aí, né? Tá? Cantou sozinha, né? Tudo bem, então não conseguiu cantar no dia lá. E eu dei o bônus para ela da correção que ela pôs na página. As páginas, alguma coisa que passou e batido, eu vou pedir que vocês me enviem exatamente o que me passou batido para mim corrigir de novo, tá? Feedback, né, para vocês. Então, Ninguém tem dúvida? Deixa eu colocar digitado aqui, né? Professor. Das páginas. Não. Então, por isso que eu tô falando, não falei nada específico, Jean. Eu vou abrir, tá? Eu abrirei uma aba de submissão de atividades em texto, tá? Geral. Mas eu só abro depois que eu explico, né? Eu nunca abro sem explicar, né? Tá bom? Então, o que é pendente. Na verdade, é isso daí, né? Que o João Mantovani tinha perguntado da recuperação. O que a gente vai fazer é a substitutiva, tá? Substitutiva. Então, como substitutiva? Eu não vou fazer recuperação. Não farei recuperação. Vocês sabem por que eu não vou fazer recuperação? O professor está sendo injusto? Vocês sabem por que eu não estou fazendo recuperação? Eu vou fazer a substitutiva, né? Por que não vai ter recuperação, pessoal? Nossa, professor, que injustiça! Por que não vai ter recuperação? Pode falar, poxa, eu tô aqui para a gente... se é injusto o que eu estou fazendo, se é uma coisa antiética, é preciso esclarecer, né, tá? Mas eu não falei recuperação nesse curso. Tá? Eu vou abrir uma aba de substitutivo, né? E por que não vai ter recuperação? Vou colocar aqui o quadro que explica. Quadro não, a gente está agora, pessoal. Né? Apesar de eu ter falado para vocês aquele quadro grade somativo, porque aconteceu. O que é uma nota somativa? O que é uma nota construtiva? Construtiva e somativa, Jean? Abre o microfone. Você tem microfone para... Fala, explica o que você falou. Que... Nem você entendeu o que você escreveu. Eu confundi. Eu queria dizer somativa, não construtiva. E é por isso que não tem recuperação? Sim, porque foram várias atividades. Como somou a nota de cada, se fosse realizar não é que nem se fosse realizar uma prova. Não teve prova, né? Então não tem como reunir os conceitos de forma mais... Não sei explicar. Mas isso daqui não é uma coisa de construção de várias coisas? Não é? O que você acha? A gente está fazendo... Então, você bateu, mas bateu no lado errado. Eu acho que, apesar de a gente estar muito dando feedback somativo, como a gente fez as duas, e na verdade o curso é muito mais formativo, né? Não dá para dar recuperação. Porque a recuperação, né, que, veja bem, o CONCEP, o CONSUNE, os conselhos universitários, eles falam assim, mas o aluno, na hora que... Eu vou contar uma história, né, pessoal? Eu não vou falar de abstração, né? Então, eu, quando era diretor, eu tive que ir no Conselho Estadual de Educação. Ele fica em São Paulo. Ele fica na Praça da República, tá? No prédio do antigo Caetano de Campos. Aquela escola que fica bem no meio da Praça da República é o Caetano de Campos, né? Era o Caetano de Campos, escola de elite, né? Quando, na época, que a escola pública era a escola da elite, né? do Brasil, né? São Paulo. São Paulo é o estado-chefe carro-chefe da federação, então a escola carro-chefe da federação, a escola carro-chefe de São Paulo era uma das escolas carro-chefe da federação do Brasil, no Caetano de Campos.
assim como a Rodrigues Alves do Rio de Janeiro, né? Tá? Vamos lá. Então, mas agora a Secretaria de Educação é na Caetano de Campos, né? E eu fui lá numa reunião do Conselho de Educação, fui tratar de um processo lá, mas eu assisti uma sessão anterior, né? Então, eles estavam discutindo o seguinte, porque teve 13 conselheiros. Então, 13 conselheiros lá, que tinha uma menina do ensino médio, que ela tinha ficado com 4,5, na época era nota, 4,5. E inglês. E tinha passado todas as outras matérias. Mas ela, de fato, estava fraco, ou 3,8, vai estar menos que 4 em inglês, né? E tinha passado em todas as outras matérias. E ela fez um processo no Conselho de Educação porque ela achava, os pais dela achavam que ela podia passar, né? E aí demorou 2 anos o processo, então ela já devia estar, sei lá, que ano que ela estava, mas ela era para o terceiro ensino médio para, né, se formar. Então acho que ela não tinha se formado ainda, estava pendendo desse resultado. E foi unânime a votação, e os conselheiros falaram o seguinte, olha, ela está fraca em inglês, realmente, né? Mas ela passou com tanto em matemática, ela está bem em matemática, ela está bem em português, então aí foi falando várias coisas, então, no fundo é isso, né? A gente acha injusto que por causa de inglês, né, uma matéria em inglês, ela seja retida, então eles aprovaram ela, tá? Então a menina esperou 2 anos para ser aprovada no terceiro ensino médio, né? Entrou com recurso no Conselho Estadual de Educação. Então foi uma coisa formativa, apesar de ser dados somativos, eles fizeram conselhos de classe, não. O conselho, como é que chama esse negócio aí? Conselho Estadual de Educação. Então, o órgão máximo da Educação de São Paulo aprovou ela, né? Tá? Fez uma votação lá, foi 13-0, né? 13 conselheiros, 13-0. Minto. 13 conselheiros, tinha um relator, então foi 12-0, né? Então, eu quero dizer que eles foram muito razoáveis, né? É o conceito do conselho de classe que tem nas escolas, né? Por alguma razão, não tinha feito isso daí na época, né? E teve que ir para o Conselho Estadual de Educação. Então, eu quero dizer, né, que a gente não vai dar recuperação, porque a gente está trabalhando na formação mesmo, né? Então, não vai dar recuperação no sentido dia 10 vai ser recuperação, dia 11, não. Então, mas eu vou abrir o TDIA, né, tá? Vai ter uma atividade de entrega substitutiva das atividades, e se alguém precisar, nossa, professor, mas agora eu estou sobrecarregado, poderia entregar depois das férias, lá em janeiro? Pode, de boa, eu estou super tranquilo. Eu estou trabalhando na formação, se a pessoa fala assim, eu não quero fazer, eu não tenho como fazer, eu não sei fazer, né? Eu desisto. Desistiu. Agora a pessoa, ela está trabalhando na formação, né? Se algum galho daqui está quebrado, né? E ela quer preencher mais 2 aqui, metadinha, 1/3 do outro e 10% do outro, né? Mas ela quer preencher alguma coisa, olha, essa semente aí, como é que uma coisa cresce de pequeno para ficar grande? Tem que ter uma semente, né? Tem que ter um brotinho. Então, se essa atividade aí que a gente está fazendo, vai ser visto para ela, eu tô de boa. Se ela não quer. A pessoa que não quer, né? Não pode, etc., tudo bem. Mas, dando um prazinho lá, eu, de boa, a pessoa pedindo, né? Escrevendo, né? No fundo, aqui a gente joga 1 a 1, né? Apesar de estar à distância, né, pessoal? Eu quero... meu Telegram tá aí, né? Certo? Quero que vocês... Isso é a minha parte ética, né? O que eu falar aqui, eu tô querendo cumprir. Então, puxa, professor, mas eu tô com uma dificuldade. Será que eu posso fazer? Pode, né? Né? Vamos negociar. O que eu não posso fazer, né, pessoal? Isso é antiético, né, da minha parte. Professor, eu detesto quando o aluno vem falar isso, né? Professor, me passa aí, né? Não, passa aí não. O que você pode... Quando o aluno fala assim, o que eu preciso fazer para passar? Aí eu concordo, né? Não é? Porque se todos os outros, na formação, fizeram coisas e a gente foi dando feedback, o professor não pode chegar, não, coitadinho, eu passo você. Não, isso está errado, porque a pessoa tem que fazer as atividades, não para ganhar nota, mas porque ela precisa se formar, né? Entende? Não, você precisa receber feedback. Se a pessoa não faz, ela não tem feedback. Quer dizer, feedback é, puxa, você não fez, você está deficiente nisso. Então, não é que precisa fazer o melhor possível, ela precisa fazer alguma coisa para a gente poder dar feedback. Dá para entender? Então,
A recuperação, ela é no conceito que está na federal, ele é um conceito bem somativo. E como esse nosso curso que a gente está trabalhando na formação, eu acho que não cabe recuperação. Tá? Na avalização contínua, né, ou formativa, não tem sentido recuperação. Inclusive, se chama de recuperação contínua. Processo de recuperação contínua. Na verdade, se fala de processo de readequação contínua. Né? Agora, oficialmente, vocês vão acabar o ano aqui, ano que vem, eu também vou ter que dar outra matéria, eu não posso ficar continuamente preso a isso, porque eu não vou ter autoridade, né? Entendeu? Ano que vem, em março, fevereiro, eu não vou ter mais autoridade de mexer na nota, porque ela me será tirada, certo? Então, eu tenho que fechar o processo por causa do tempo que a universidade me dá. É a parte ética que a federal, que eu tenho que cumprir com a federal, né? A federal me pede um momento para cortar o negócio aí, né? E eu vou ter que cortar, tá? Então, no prazo que eu puder trabalhar com vocês, eu vou aceitando, né? Tá bom? Tá claro, não? Não sei, o Jean entendeu o que eu falei ou não entendeu? Alguém ficou confuso o que eu falei, pessoal? Entenderam o que eu falei? Entenderam? Tá bom. Então, vamos voltar. Eu acho que então eu vou abrir, né, pessoal? Uma aba. Oi, João. Sim, tá bom, legal, obrigado. Então, eu vou abrir uma aba que vocês podem entregar todas as coisas que estão pendentes, a página pessoal, professor. E também pode ser assim, professor. Em vez de eu ficar abrindo várias coisinhas, várias abinhas, né? Eu vou pedir que vocês joguem tudo na página, certo? Aí faça o link. Entenderam? Então, mas eu já entreguei a página. Não faz mal. Você trabalha lá, sobe, upa na página, né? Que você está fazendo lá. E fala, professor, eu atualizei minha página e esse é o link final da página. Então, aí é o portfólio. A página pessoal, né, pessoal? Página pessoal. Deixa eu voltar aqui, né, pessoal? Eu gostei bastante, como eu falei, eu gostei bastante do documento que eu trabalhei, né, para mostrar para vocês, porque é um documento de verdade, né? Eu acho que tudo que é coisa de verdade, que vem da vida, né, é bom, né? É bom mesmo. Esse documento, né, pessoal? Avalização. Tá bom? Então, a avalização, ela tem que ser holística, né? Ela tem que estar centrada na aprendizagem, né? Em algum lugar eu falei do portfólio, né? Então, o portfólio é importante, mas a avalização, se a gente não trabalha nisso, ela não... A gente não é ético. Pelo menos eu acho que teria que tapar minha boca, né? Porque a gente faz tanta coisa, ou falou tanta coisa, e depois faz diferente, tá errado, né? Tem que fazer o que a gente fala, né? Tem que praticar o que você ensina, senão senão é errado, né? Eu acho isso, tá? Sinceramente, eu acho isso. Né? Eu podia até contar vários casos para vocês, mas que na USP, tá? Na educação da USP, mas eu não quero denigrir ninguém, né? Mas é outra mentalidade, outra filosofia, né? Inclusive, Jean, é interessante, esse conceito de informação, normalmente não vimos isso no ensino médio. Jean, mas eu não queria fazer nenhuma observação anterior, tá? Pode acontecer que vocês não tenham entendido alguma coisa que vocês tenham só conversando. Eu diria para vocês uma coisa, né? Que um professor meu da USP, né, ele no terceiro ano ele falou uma coisa que eu acho assim bem interessante, né? Ele contou uma história, Manuel Robilota, né? Física 3. Ele falou o seguinte, né? Olha, o pessoal da licenciatura gosta muito de mim, né? Então, e esse professor é muito interessante, tá? Porque ele foi o melhor professor, assim como um professor de explicar as coisas, o melhor que eu tive lá na física, pelo menos, foi ele. Então, mas ele era muito tímido, falava muito baixo, ele não enxergava direito, ele não ouvia direito, né? E escrevia uma letra muito feia, né? Mas foi o melhor professor, né? Que eu avalio, né? No meu conceito.
E aí ele falou assim, nossa, o pessoal da licenciatura gosta muito de mim, quer que eu dê palestra, mas eu nem dou aula regular na licenciatura, mas ele foi considerado o melhor professor. Aí ele falou assim, eu queria fazer um comentário para vocês, né? Essas coisas de ser melhor ou pior, ele falou assim, ele não era, eu estava dando física 3 com ele, não era matéria da licenciatura, tá? Aí ele falou assim, física 4, não, física 4. Aí a licenciatura tinha só física 3. Aí ele falou assim, os alunos, por mais que eles sejam dedicados e interessados, eles são o rio. Quando muito peixe no rio. O que significa isso? A universidade, ela tem o rio, né? Mas ela tem as margens. E as plantas e as fauna, e a flora e a fauna, né? E os animais, na margem. Nós, professores, estamos na margem, porque a gente vê vocês passando, né? Às vezes, eventualmente, o aluno sai da água e vem para a margem, né? Ele vira um anfíbio, sei lá o quê, não, né? Se for peixe, ele morre. Peixe fora d'água morre. Mas se ele for anfíbio, tal, ele sai lá, uma tartaruga, ele sai lá da água e vem para a margem. Aí ele se junta a gente, né? Fica um bicho estranho aí, né? Então, eu achei muito interessante essa metáfora, né? Mas para dizer que os alunos a gente às vezes não entende, né? Então, viu, Jean? Então, pode acontecer, Jean, que vocês até tenham pego, mas não entenderam. E como não conversaram com os seres estranhos da margem, com professores, né? Acabaram não entendendo. Né? Então, só digo isso. Mas eu, como professor, aqui dando aula para vocês da licenciatura, eu não condeno a avaliação somativa, mas ela é muito pouca. Ela é muito pouca para o que a LDB nos pede. A LDB já tem 30 anos, né? Tá? Vai fazer 30 anos. Então, como a gente precisa trabalhar em cima de alguma coisa concreta, um documento, a LDB é lei, né? Então, é lei brasileira. Então, e está muito boa tal. Ah, mas, professor, eu não gosto. Então, não é... A gente pode criticar, mas a gente, como ator, jogando o jogo, né? Player do negócio, a gente não pode fazer a coisa para detonar o negócio. A gente tem que fazer a coisa para a coisa dar certo, né? Tá? Então, a avaliação somativa, no meu entender, é muito pouco porque a LDB nos pede, né? Com professores na educação. Então, não queria entrar na região nesse... Às vezes, você até teve, mas não entendeu, não percebeu, né? Tá bom? Então, mas o que eu queria comentar, né, pessoal? Vamos lá. Então, a primeira coisa é essa coisa dos itens, né? Que a gente... esses são os critérios, né? A gente expôs desde o começo, a gente está só voltando. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessas 5 caixinhas, né? Tá bom? Porque são... então, ó, e aqui tem uma caixinha que acho que talvez não ficou claro na época, né? Tem o bônus, né? Então, o bônus, inclusive, tem muito mais do que 10%, porque, veja bem, né? A gente... Não digo muito mais, mas a gente já tem 2 pontos ainda, né? E alguma coisa mais, 2,3, talvez, né? Já tem gente com mais de 8,8, certo? Né? Então, então tem muito bônus aí, certo? Então, tá bom. Então, a gente foi dando vários bônus e pode dar mais, não tem problema nenhum, tá? Tá bom? Então, o que eu queria comentar, né, pessoal? Eu queria abrir um Jamboard agora, né? Vamos fazer ele de azulzinho, né? Tá bom? Então, a autoavaliação. Então, eu acho importante que vocês coloquem, né, pessoal, os critérios, né? De avaliação do curso, né? São 5, né? Certo? Isso eu acho uma coisa importante, tá bom? Depois, né, pessoal, outra coisa que eu acho importante que vocês coloquem é que vocês façam um mapa mental. Mas agora é de verdade, pessoal. Façam um mapa mental, né? Eu e os tics, tá? Tá bom? Vocês fizeram um Don't-Pad, eu acho, né? Mas eu acho que é importante vocês voltarem a fazer e tal, e o que eu estou usando, o que eu não estou usando, certo? Então, mais do que o Don't-Pad, um mapa mental mesmo, né? Eu e os tics, tá? Outra coisa que eu achei importante que era legal que vocês colocassem, né? Professor que eu quero ser, tá?
E como filho do professor que eu quero ser, né, pessoal? Quem eu sou agora? Onde estou? E por causa do onde eu estou, recomendo que vocês façam um mapa mental também de novo. Mental disso, tá? Professor que eu quero ser, onde eu estou, e faça um mapa mental, porque, mas cuidado, o mapa mental não pode ser uma coisa abstrata, né, pessoal? Então, se você faz uma coisa abstrata, ela não é de vocês, é uma teoria, né? Então, eu acho que agora, como autoavaliação, não é mais para ser teoria, é para ser uma coisa que vocês já praticaram, né? Praticou pouco, eu entendo. Acho que daria para vocês fazerem muito mais, mas o curso acabou, né? Está acabando, então não dá mais. Agora vai ter um pouco atividade de substitutiva, né? Certo? Para preencher o que faltou, tá bom? Então, tudo bem? Então eu acho que era importante vocês não esquecerem também, né? Aquelas coisas que vocês têm no Jamboard que a gente falou da empatia, né? Empatia, da ética, né? E da estética, certo? Eu queria dizer aspectos, né? Ou dimensões, tá? Dimensões. Eu colocaria dimensões. Porque vocês fizeram trabalhos colaborativos, certo? Então, acho que essas coisas, acho que é importante que vocês levem em conta, porque não é discussão que a gente fez por nada, né? A gente fomentou essas discussões para construir um modelo, né? Na verdade, o modelo é um mapa mental. O mapa mental, né, pessoal? Eu acho que, deixa eu colocar ele de um lugar aqui mais bonitão aqui, né? O mapa mental tem que estar no centro da autoavaliação, certo? Por que tem que estar no centro da autoavaliação, pessoal? Por que o mapa mental é bom estar? Por que é bom o mapa mental estar no centro? Sei que tu deve estar cansado, né? Mas é essencial essa discussão que a gente está fazendo, tá? Por que o mapa mental tem que estar no centro? Mapa mental real, hein? Não abstrato. Vocês escreveram muitas coisas abstratas e não tá mal. A gente estava começando, né? Tá? Viajam. Deve ser o ponto de partida. Organizar as ideias. É meio para redação, então? Mapa mental é para fazer redação? Mapa mental é resumo de redação? O que vocês querem colocar no mapa mental de vocês, hein, pessoal? Vamos lá. Vou ajudar vocês, tá? O que vocês querem colocar no mapa mental de vocês relacionado a uma autoavaliação, hein? Entenderam? O que querem colocar no MM da... O que vocês querem colocar aí, pessoal? Vocês perceberam que eu organizei de uma forma aqui para a gente fazer filhos, né? Certo? O que vocês querem colocar no mapa mental da autoavaliação, pessoal? Lembram do instrumento psicológico de Vygotsky, pessoal? O que lhes fez refletir, pessoal? O que lhes fez mudar de alguma forma nesse curso, pessoal? O quê? Em que aspecto? Em que aspecto? Ou assunto vocês refletiram? Não dá para fazer mapa mental, pessoal, vendo da internet, sabe? Não dá. O mapa mental tem que ser uma coisa que você não pode olhar nada, inclusive. Tem que ser uma coisa... também não precisa ser espontâneo, mas você tem que pensar. Se você não pensa, não tem mapa mental. Na verdade, pessoal, tem que falar. Isso que você tem dificuldade, né? É muito importante vocês entenderem Vygotsky, tá? É preciso falar. Se você não fala, não tem nada no mapa mental. O mapa mental não tem... Ele parte das coisas que a gente fala.
Por isso que é tão importante a gente ter uma discussão dessas antes de eu pedir o autoavaliação. Né? Seria um pouco assim, leviano da nossa parte, que vocês fizessem um texto, né? Viu, Jean? Então, o mapa mental não é uma coisa de esquema de redação, não, tá? Ele vem antes do esquema da redação. Tem que vir antes. Né? Alguém me explica o que é brainstorm, pessoal? O que é, né? Quem explica o que é brainstorm? Quem explica o que é brainstorm? Pelo menos do jeito que a gente falou para vocês fazerem, né? Ou como se faz, né? Vamos lá. Como se faz? Pode falar, Bruno? Lógico. É uma tempestade de ideias, então eu vejo como, tipo, fala um assunto e o que vem a princípio na sua mente. E é tipo, não sei, você fala um assunto sobre meio ambiente, aí o que vem sobre meio ambiente na mente a princípio. Eu acho que é isso. Certo, mas isso daí, Larissa, antes da federal. Mas a gente não falou isso não, tá? Lembra como a gente falou que tem que ser feito? Vou dar um exemplo para você. Você falou aqui do brainstorm, certo? Então, você fala o que te vem na mente, certo ou não? Fala o que vem na mente. Tudo bem, não? Mas eu sugeri que vocês colocassem numa palavra, uma palavra, né? Uma palavra, e escrevesse, por exemplo, né? Então, declaração, uma declaração. Então, escreve isso. Então, viu, Jean? Então, isso que é importante, né? Da diferença do resumo, né? Fazer esqueminha de resumo, né? Então, se você não fala, ele não é brainstorming, que, na verdade, é preciso fazer brainstorming antes com vocês, você com você, né? Porque senão, quando você escreve é a primeira vez, olha o problema desse negócio aí, né? Não é uma coisa que está sendo refletida. Ah, mas professor, eu estou pensando na hora de escrever. Sim, então fala. Fala, depois fala de novo, para declarar o que você está fazendo, né? Então, eu acho que vocês já viram um filme assim, tá? Eu vou falar filmes que tem tratamento psicológico, psiquiátrico. O cara chega lá e o psiquiatra, o psicólogo, vocês não falam nada. Liga um reloginho lá e fica, quando muito, anotando, mas às vezes fica só desenhando. E a pessoa começa a falar. Aí depois ela fala assim, nossa, essa sessão foi maravilhosa, tal, né? Por quê? Por que foi maravilhoso, hein, pessoal? Já viram um filme assim? Não, esses psicólogos fizessem uma enganação e a pessoa vai lá e fala, deu 1 hora, e depois, nossa, essa sessão foi maravilhosa e tal, né? E o cara não falou nada, ele e ela não falou nada, né? Por que é isso, hein, pessoal? O que tá por trás disso? Já pensaram nisso? Não é enganação, não, tá? Então, o que a Larissa falou é verdade, você tem que falar, mas aí, para fazer o mapa mental, é preciso falar, tentar contextualizar, dar um nome para aquilo e escrever, né? E essa ideia que você consegue escrever é o conceito, tá? É o conceito de Piaget. Não? Por que as pessoas têm que falar quando elas estão com problemas? Então, eu pergunto, é só quando tem problema que a pessoa tem que falar? É só com problema que é preciso falar? O que vocês acham, pessoal? Eu só vou falar então quando tiver problema. É isso? O que vocês acham disso? Não. Quem acha que é assim? Fala e escreve aí. Ah, acho que sim, professor. Não precisa falar. O livro
Falar ajuda a organizar os pensamentos e se comunicar com as pessoas. Sim, isso daí é uma... Comunicação é organização de pensamentos, né? Tá bom. Então, por isso, né, pessoal, é preciso declarar as coisas, né? Mas declarar com poucas palavras, viu, Jean, né? Então, você interage bastante e talvez fale pouco. Quando a gente tem dificuldade, a gente pode ter dificuldade de falar, porque a gente engasga, né? Mas não sai a voz, né? Como canto, né? Sentimento, emoção. Mas quando a gente sempre fala muita coisa, pode ser que a gente não está habituado a falar, né? E isso é ruim. É ruim no sentido da organização do conceito, né? O conceito é só uma palavra, ou duas no máximo. Cada conceito sempre é uma ou duas palavras, tá? Então, ok? É preciso tentar, ou no máximo assim, estourando, quando a gente ainda tá meio nevoado, mas já está chegando perto, 3 palavrinhas, né? Você precisa definir um nome, tem que declarar com um nome, né? É um mapa mental, pessoal. Faça um mapa mentalzinho, né? Se quiser, envia na autoavaliação, mas discurso em cima do mapa mental. Não, agora, não faça um mental já com um discurso, porque o mapa mental não é resumo. O mapa mental não é resumo. Resumo é resumo, né? Tá? O mapa mental tem que ser ideias conectadas, conceitos conectados, e, se possível, com relação entre eles. Né? Mas por isso que, né? Por isso que a gente usa essa figura aqui, né, pessoal? No fundo, de alguma forma, não é bem um mapa mental, né? Mas é um esquema quase para chegar no mapa mental, tá? Teria que ter um monte de flechinhas e um monte de interações entre eles, né? A gente não fez porque os artigos não fazem porque é muito complicado, né? No artigo não dá para explicar as coisas, tá? Então, mas seria o embriãozinho do negócio, né? E aqui, né? Então, cadê o nosso Jamboard, né? Então, capriche no mapa mental, pessoal, e elenque as coisas que vocês, né? Então, que fizeram vocês pensar. Deixa eu que cor que eu botei aqui. Laranja, né? Começar. Falando. Tá? O que, né, pessoal? O que te fez pensar? O que te fez pensar? No que refletir, na verdade. No que refletir. Mas isso também ainda não é uma mapa mental, mas é começar falando no que refletir. É preciso fazer uma tempestade de ideias sozinho, tá? Brainstorm. Individual. Existe um jogo, né, pessoal? Persona 5, baseado numa teoria de Jung, das múltiplas personalidades. Mas Jung não fala que cada pessoa tem múltiplas personalidades. Ele fala que as pessoas mimetizam, né? Persona 5 é um jogo japonês, né? O japonês às vezes tem meio carência ou zica com esse negócio aí de ser o que não fingir mesmo, né? Imitar, sei lá, tem um japonês, porque é muito fechado. O japonês não fala, né? Tem muita dificuldade de falar, então por isso a psique japonesa, oriental, né? Tem grande complicação nesse negócio aí, né? Mas tudo bem, não vamos entrar na coisa da raça, né? Da característica da raça, mas quando você não consegue falar as coisas, então ficam problemas represados, né? Então esse jogo aí, ele fala, o Persona 5, de que as pessoas querem fazer as coisas boas, mas elas começam tentando detonar o que elas acham errado nos outros. Então, em vez de elas modificarem a si mesmas, elas vão atrás dos outros, né? É uma abordagem errada no sentido cristão, né? No sentido que a gente tem que respeitar a pessoa, né? Então, a gente não pode ser um justiceiro de vamos apagar o ruim do mundo pelos outros, né? Então, teria que começar por mim, né? E eles mesmos, cada jogador pode ser 5 pessoas diferentes, tá? É meio doido, né? Meio doido. Mas tem esse negócio aí do problema, né? Das múltiplas personalidades. No
no Divertidamente, quando a Riley, ela tem umas ilhas da infância, da escola e tal, era um tipo de personalidade que ela estava cunhando, né? Então, é meio inspirado no Jung, da teoria das múltiplas personalidades dele, tá? Mas então, é importante que vocês façam um brainstorm individual como se fossem, né? Esse é um artigo inteiro de um livro que eu vou comentar com vocês agora, tá? Então, só para, né? Já que estamos acabando a aula, né? Então, vocês sabem, chutam. Por que o Batman não mata ninguém? O Batman é um super-herói, ele não mata ninguém. Nem o Coringa. Por que o Batman não mata os vilões? Isso não é minha opinião. Isso é um artigo de um livro inteiro sobre essas coisas, né? Psicológico, né? Mas é sobre games, né? Psicologia de games. E o artigo inteiro, um capítulo inteiro fala essa conclusão que eu já tinha, mas depois que eu li, eu fiquei surpreso, né? Tá? Por que o Batman não mata os vilões? É uma análise dele, lógico, né? Mas bate bem. Alguém chuta... Vocês conhecem, né? Falem alguns vilões do Batman, pessoal. Falem alguns vilões do Batman. Quais são os vilões que vocês conhecem do Batman? Falem aí. Escrevam aí os vilões do Batman. Até apareceu, né? Duas Caras. Two Faces, né? Vai lá. Quem mais? Só? Charada. Beleza. Quem mais? Só? Dois? Bane, certo. Quem mais? Pinguim. Quem mais? Puxa, faltou a estrela da festa aí. Era, certo. Coringa. Tá certo. Então, para encurtar, pessoal, Giancarlo, explica isso aí, Jean. Então, eu quero dizer para você que você tem essa dificuldade, Jean. Você não consegue explicar, né? Megamente é um desenho para criança. Então, a análise desse artigo, né? Desse psicólogo, psiquiatra, acho que são dois, né? Acho que são dois psicólogos e um psiquiatra. E um diretor de filme. Que os vilões representam o próprio Batman. Arkham Asylum, na verdade, representa a personalidade, o mundo interior do Batman. Então, o Batman, ele é, de alguma forma, uma pessoa em conflito, né? E os vilões são ele mesmo, uma versão deles mesmos, tá? Uma versão daquele lado dele mais saliente, né? Então, ele não pode matar ele mesmo, né? Então, essa é uma análise né? Do Batman e da DC, tá? Por isso que o Batman não mata ninguém, né? Porque dos vilões, né? Porque, de alguma forma, é ele mesmo, sabe? É bem doido, mas é um artigo. Mas eu já desconfiava desse negócio, depois que eu li, eu achei bem interessante. Mas, então, por que eu tô falando isso? Quando você fizer o seu brainstorm individual, né? Na verdade, numa autoavaliação, não é legal a gente olhar os ramos bonitos. Não é legal. Não compensa. O crime não compensa, né? Não compensa rechear os ramos com fruto já floridos, desenvolvidos. Autoavaliação. Por quê, pessoal? A formação. Por que não compensa rechear os ramos já floridos, ou frutíferos, ou fortinhos na autoavaliação? Então, eu vi várias avaliações, feedback que fizeram, né? Que eu comentei que era bom, né? Nossa, sua página tá bonita, você cantou maravilhosamente, né? Não acho mal, mas não é formativo. Não é formativo.
Então, de novo, voltamos ao Batman, mas vamos lá. Então, o que é o que é um brainstorm bem feito, então, pessoal? Olhando os vilões da história? Ou os ramos que nem existem? O que seria? E não recheando os ramos já floridos, tá? Então, o brainstorm individual, né, pessoal? Onde que a gente tem que focar mais as atenções? Onde devemos focar? Onde? Que vozes falam no brainstorm? Eu perguntaria primeiro para Larissa, que ela falou, ela introduziu o brainstorm, né, Larissa? A primeira coisa que veio à cabeça, certo? Mas tem que olhar, aí pessoal, tem que ter um olhar crítico, né? Ter um olhar crítico, né? Ao que a gente fala, sabe? Então, porque é autoavaliação, né? Então, onde que o brainstorm individual onde que o brainstorm individual tem que dar mais ênfase? Quem fala? Quem sugere? Uma linha de trabalho para fazer para construir um mapa mental, né? Para chegar a uma boa autoavaliação. Pronto. Então, oi. Posso tentar. Não sei se o que eu pensei aqui tá certo, mas enfim. Eu acho que um brainstorm individual tem que... Primeiro, a pessoa vai se enxergar nas falhas e dificuldades ou nos êxitos e tudo mais. E verificar se as ideias foram... não sei se foi entendido ou não. Não sei se é isso. Tá bom. Não, o conceito está muito bom, Larissa. Só pediria, né? Então, o conceito está muito bom. Eu só pediria, pessoal, que vocês têm que focar mais nas habilidades, tá? Então, as habilidades são essenciais. Ou seja, eu acho que o que eu quero dizer assim, né, pessoal? Professor, a gente não conseguiu trabalhar muito, porque estamos remoto, então eu entendo. Né? Eu entendo, não. Eu tenho dificuldades também, né? Muitas dificuldades. Mas eu queria que vocês entendessem que se vocês não colocam as coisas claras para vocês, né? Não dá para vocês fazerem o onde eu estou. Sabe onde eu estou aqui, ó? Onde eu estou? Onde eu estou não é conceitual, o mapa mental é conceitual. Mas onde eu estou, ele é de habilidade. Porque a ideia que vocês têm não é suficiente. É preciso cair na real. Então, por isso que a avaliação somativa tem a sua finalidade. É preciso cair na real no mapa de alguma forma. A gente tem que ter algum marco. Então, a crítica que eu faço aos formativos apenas é que o pessoal se resiste a dar nota, entendeu? Então, isso eu critico também. Eu acho que, por mais que a gente explique ou então interaja, né? De alguma forma, por exemplo, né? Você está numa fazenda, né? Você está criando gado ou galinha, né? Então, não, mas vamos ver de um jeito que as galinhas deem mais ovo. Não, vamos criar galinha, não precisa criar ovo, não. Precisa, então, vamos ver que a galinha engorda mais? Não precisa que a galinha engorde, não. Então, que tenha mais galinha? Não precisa. Então não vamos criar galinha? Quer dizer, não quero dizer o seguinte. Por mais que a gente queira não dar nota, grade, etc., algum instrumento para a gente ter um posicionamento, né? Na formação é preciso ter. Mesmo quando seja criar galinha, pintar quadro, cantar, sabe? Então, isso não é tudo. Mas se a gente não tem algum índice, algum indicador que o pessoal fala hoje em dia, né? Aquela formação não vai para frente. Teoria francesa, né?
crítica francesa fala o seguinte: não dá, Pirman, não dá para construir castelos com tijolos de vento. Não dá para construir castelos com tijolos de vento. Essa é a crítica francesa de um modelo que não tem somativa nenhuma, tá? Então, não dá para construir castelos. Não se constrói castelos. Castelos com tijolos de vento. É um aforismo, né? Então eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui, ó. Tá? Não se constrói castelos. Com tijolos de vento. É um pensador francês, né? Pirman, acho que é, né? Então é preciso trabalhar nas habilidades, pessoal. Bem? Então, não fiquem apenas nas ideias, porque as ideias todo mundo tem, as ideias da internet, etc. Mas, professor, onde eu estou não é só ideias. Onde eu estou tem a ver com habilidades, né? E as habilidades têm que vir de práticas, né? Por isso que o posicionamento somativo, indicativo de alguma coisa, é para a gente tatear o chão. Você fica só na ideia, né? Não, mas veja bem, eu tinha essa ideia disso, então eu estudei isso, eu vi isso, sim, mas é tudo ideia ainda. Então, se a gente não conseguiu, de alguma forma, trazer isso para uma coisa construtiva minha, né? Ela ainda não é ideia, ela não é habilidade, né? Essa é a crítica que a LDB faz aos alunos. Mas por isso que eu estou pegando assim tão forte com vocês, né, pessoal? Porque vocês serão professores de alunos, né? Vocês terão que aprender a ensinar, a fazer de saber, tá? Vocês terão que ser, né? Vocês terão que aprender, a ensinar, a fazer do saber. Bom? Então, essa é uma tarefa que a gente tem que tentar cutucar vocês, né? Vocês estão muito ainda na ideia do que eu aprendi, né? Aprender o quê? Aprender não é errado. Eu tenho que aprender fração para depois poder fazer problemas com frações, tá? Mas isso não é o que a educação precisa, né? A educação precisa de gente que aprenda a ensinar a que as pessoas façam sabendo frações. Aprender a ensinar a que as pessoas façam a fazer de saber frações. Fazer sabendo frações. Dois passos acima, né? Tá bom? Mas sem neura, né? É só uma autoavaliação, tá bom? E lembrando, né? O critério meu é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o meu, né? O meu compromisso com vocês, né? Se o conceito final for injusto, tá, pessoal? Errado, né? A gente fala. Vou colocar aqui, ó. Errado, né? Tá bom? A gente vai negociar. Certo? E mas eu não vou a princípio eu não tiro a nota de ninguém, tá? Vocês que vão saber. Como eu falei, eu já tive 2 casos de alunos, né, que vieram pedir redução de nota, porque eles achavam que eles não mereciam a nota que eles tinham. Tá? 2 casos. Tá bom? Então, tudo vai ter que fechar, a princípio, né? Quinta-feira que vem, tá? Fora as outras negociações, mas oficialmente a gente tem que planejar para entregar as notas e tal, né?
nessa semana que vem, tá? Então, quinta-feira que vem é o prazo limite. A autoavaliação eu pediria que vocês entregassem antes, tá? Porque a quinta-feira é um problema já de fechamento do pessoal da recuperação, da substitutivo. Então, eu vou dar uma semana para vocês entregarem as coisas que faltam, o pessoal que está atrasado, né? Bom? E eu sei que é menos de uma semana, mas de agora até terça, para vocês entregarem a autoavaliação. Tá bom? Todo mundo. Autoavaliação é uma coisa de todo mundo fazer, porque eu acho muito importante. Eu faço uma autoavaliação sempre. Eu penso e falo comigo mesmo. Às vezes não escrevo, porque eu acho que pensar e falar comigo mesmo já tá bom, né? Quem acha que é melhor escrever, tudo bem, mas para mim, né? No conceito que eu falei para vocês, que eu aprendi, estou aplicando e está me funcionando muito bem, eu penso, falo comigo mesmo, me critico e vou falando comigo mesmo. Se alguém perguntar, eu falo, mas eu já falei comigo mesmo. E eu não preciso escrever, mas eu faço sempre a minha autoavaliação, porque senão eu não estou praticando o que eu estou ensinando. Tá bom? Eu aconselho como grande fechamento do curso, né? A melhor coisa do curso seria a autoavaliação, né? E essa lição eu aprendi de um professor da pedagogia, tá? Eu achei demais, né? Depois hoje eu não vou contar, porque já está acabando o tempo, né? Mas que, de fato, a autoavaliação eu chego à conclusão que a coisa mais importante de um curso, né? No processo aí, é a autoavaliação. Bom? Então, se ficou alguma dúvida, vocês vão me cutucando no Telegram, tá? Então, tô de boa, tá? Então, o meu Telegram tá aí, eu tô no grupo, né? Se quiser fazer individual, mas eu ajudo vocês a fazerem, a comentarem, tá bom? Eu acho que a coisa mais importante para fazer vocês agora é fazer a autoavaliação, no sentido do fechamento. Por isso que eu quis dar aquela aula anterior, de um quadro geral, que eu não ia dar tempo de fazer, mas eu joguei bem em cima, bem alto. Eu joguei no padrão mundial, né? Mas para vocês terem um quadro, né? E aí agora vocês se encaixam em algum lugar. Tá bom? Então, se não há dúvida, pessoal, estou me despedindo, né? E dizendo, né? Boa noite. Né? Tá bom? Então, terça-feira que vem é só entrega de autoavaliação, né? E a próxima quinta já é o prazo final de substitutivo. Tá? Tá bom? Boa noite. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida aqui. Puxa, pode falar. Quanto ao projeto do grupo. Projeto em grupo. Isso. A gente tinha que corrigir, certo? Certo. O projeto que mandavam, o nosso projeto que a gente tinha planejado, a gente tinha que corrigir, certo? Certo. E fazer um comentário na crítica de vocês, certo? Sim. A gente tinha que mandar isso na autocrítica e na crítica que a gente tinha que mandar hoje? Não o que o pessoal fez, mas a crítica, sim. Por exemplo, né? Você me fala o que impressão que você teve do trabalho que o pessoal fez, sem dizer assim nome, só me fala rapidinho a impressão que você teve. Fala para mim. Foi um trabalho super bonito, esteticamente, e eles fizeram até áudio, colocaram o áudiozinho lá, achei muito legal. Só que, esse é o problema, é que na autocrítica e na crítica, eu pensei que na autocrítica era do projeto que a gente fez, que a gente elaborou, certo? Do que a gente podia melhorar, ou enfim. E na crítica era do projeto que eu realizei. Os dois, Larissa. Tanto o que você fez, mas principalmente o que você corrigiu, como você atuou como professora, tá? Então, então não tem problema, Larissa. Isso da correção. Então, por que você não, na sua autoavaliação, né? Você fala, professor, eu posso colocar isso na minha página pessoal? Pode pôr sim, tá? Porque a página pessoal, se for o caso, viu, Larissa, mas se você coloca na sua autoavaliação, já tá bom. Olha, eu acho que eu fiquei focado muito no meu projeto, né? Eu pequei, porque o que eu quero dizer assim, né, Larissa, qual que é a finalidade dessa atividade, né?
Sim. É pra gente tentar ser Pedro de Lara, né? Você conhece o Dança com os Famosos? Você conhece algum programa de auditório ou de jurado da televisão? Você assistiu algum Sim. desses? Qual Tem do você Faustão. gosta? Hã? Do Faustão. Dança com os Tem Famosos, por dança. exemplo? Sim. Você via a validade quando os artistas davam opinião da dança dos colegas? Você via alguma validade naquilo? Não. Não, né? Não. Não. Por quê? Porque eles só elogiavam, falavam assim, né, muito suavemente. Agora, quando vinha uma pessoa mais crítica, um júri técnico, você fala, ah, interessante, não é? Não sei, eu tô enganado ou não? No sentido da formação da pessoa, olha, você não rodopia também, né? Você dá risada, você é linda, você é lindo, mas você não está olhando para ela, você tem que fazer uma dança em dois, os olhos têm que se cruzar, entendeu? Então, essas coisas não refletem nem na nota, mas o comentário era muito importante, não era? Sim. Isso daí é que, mesmo que você fale, ah, mas professor, eu não entreguei isso para os meus colegas, não tem problema, não é para os colegas essa crítica, é para você, Larissa, entendeu? Então, Sim. coloque Entendi. na sua autoavaliação, olha, eu queria dizer que na crítica que eu fiz ao projeto, eu esqueci de falar os comentários aos meus colegas, né? E eu queria dizer isso, tal. Entendeu? Não. Então, Ah, tá. bote na sua... por isso que eu falo que a autoavaliação é o mais importante, eu acho. Entendi. Não, Tá bom? o meu grupo, a gente pediu para colocar tudo no Padlet, né? Aquele mural online. E lá no próprio Padlet a gente colocou a nossa correção e a gente enviou para eles, para não ficar tudo num local só. Então, tipo, Ah. o projeto que eles fizeram, tudo que eles elaboraram tá lá no Padlet e a nossa correção também tá lá. Eu só esqueci mesmo de colocar lá no Tidia, entendeu? Aí eu fiquei. Mas critique se você fala assim, poxa, por que eu esqueci, né? Porque eu acho que eu não dei muito valor. No fundo é o seguinte, o que eu quero dizer assim, Larissa, pensa no que eu vou falar agora, tá? Às vezes a gente dá uma nota para os alunos e cumprir a obrigação, porque eu dei a nota aos alunos. Eu acho que não. A gente tem que refletir quando dá uma nota, sabe, Larissa? Ou quando a gente dá um feedback. Porque senão, quando a gente fala assim, nossa, será que o computador, a inteligência artificial pode substituir o professor? Sim. Se o professor, ele é um grade, ele é um corretor, ele é para indicar o que é certo ou errado, ele pode ser substituído. Agora, se nas coisas que ele faz, quando ele trata com as pessoas, ele reflete, ele faz uma reflexão e pondera, e modifica a sua maneira de fazer, ele nunca vai ser substituído, porque ele é uma pessoa, né? Entende, Larissa? Então, quando você fala assim, puxa, eu dei um feedback lá e fiquei tranquila e agora estava mais preocupado com a minha nota e subir no dia só isso, né? Eu acho que eu estou muito... eu não me importo muito com o que eu escrevo, entende? Não estou dizendo que é verdade, pode ser, entende? Não. Quando a gente elogia, né? Sensacional, né? Eu fiquei um pouco chateado, viu? Sério, eu falo assim, eu vi muitos sensacionais, eu achei o seguinte, né? Lógico que eu acho que teve páginas ou até cantos sensacionais, mas foram poucos. Eu achei que teve muito sensacional, porque teve muito júri artístico, você entendeu? Júri, não júri técnico, né? Isso não é bom. O professor, não é assim que ele vai aprender a ensinar as pessoas, não é? Senão o sensacional dele vai ter que ter sensacional, entendeu? Toda hora vai ter que aumentar um adjetivo a mais. 7 adjetivos já não vai dar mais para ele, né? Porque ele vai ter que inventar adjetivo a mais aí, né? Não é? A gente tem que aprender a fazer as coisas e fazer as coisas no tom certo, né? Pra nem jogar para cima, nem jogar para baixo. Coloca no tom certo. Sempre tem 7 adjetivos, né? Tá bom? Beleza, professor. Obrigada, viu? Nada, tá? Boa noite. Boa noite.